Ouvimos muito falar na física quântica na internet, porém temos uma quantidade imensa de pessoas se apoderando de uma ciência tão bonita e moderna, com imensas aplicações para o nosso mundo moderno, para desvirtuar o seu real caminho científico. E a física quântica é de extrema importância para o real entendimento e domínio da constituição química da matéria. É o fundamento para os cursos de química, de farmácia, de diversas engenharias de materiais. Nela é que vamos entender o comportamento dos átomos, das moléculas, das partículas. Vejo uma dificuldade imensa no entendimento da física quântica por parte das pessoas. Então eu decidi criar esse vídeo como uma maneira de explicar da maneira mais didática possível, desde o seu início, a sua história. Temos no século XVII, tivemos uma contribuição imensa na ciência, que foi o estudo reunido e desenvolvido por Isaac Newton, a chamada física clássica, a física newtoniana. Ela teve um grande sucesso na aplicação de objetos no nosso cotidiano, e até mesmo a planetas do sistema solar. Já no final do século XIX, alguns experimentos da física obtinham-se resultados que demonstravam a falha na física clássica. Tentava-se aplicar todo aquele formalismo matemático que se tinha conhecimento na época, mas sempre ocorria falhas. Sempre os resultados continham falhas. Então, na época, houve a necessidade da criação da famosa teoria da relatividade para a explicação de fenômenos que abrangem altas velocidades e que as leis clássicas falhavam. Também nessa época nasce a física clássica, com uma necessidade para o campo das pequenas dimensões. Tanto a física relativista como a física quântica surgiram para estender os conhecimentos da física clássica, a física clássica newtoniana. Resumindo, a física relativista estende as leis físicas para regiões de grandes velocidades, velocidades essas próximas à velocidade da luz. E a física quântica estende as leis físicas para regiões de pequenas dimensões, ou seja, as pequenas partículas, como os elétrons, os prótons, até mesmo as moléculas. É curioso como, tanto na física relativista como na física quântica, temos uma constante característica. Na relatividade, temos a velocidade da luz, simbolizada pela letra C. E na quântica, temos a constante de Planck, simbolizada pela letra H. A física quântica nós podemos colocar com o marco de seu início um acontecimento que se deu exatamente a 14 de dezembro de 1900. Nessa data, ocorreu uma reunião na Sociedade Alemã de Física, em que o grande físico Max Planck apresentou um artigo cujo título foi Teoria da Distribuição de Energia do Espectro Normal. Embora a sua apresentação não teve tanta repercussão, e nem podemos dizer que ali houve alguma revolução científica, na realidade a física quântica se formou pela contribuição de várias pessoas.
A constante de Planck foi introduzida nesse artigo que ele publicou para tentar explicar as propriedades observadas da radiação térmica. Vamos tentar primeiro entender o que vem a ser essa radiação térmica. Todos nós sabemos que todos os corpos, até mesmo o corpo humano, emite radiação devido à sua temperatura. E todo o corpo emite radiação para o meio em que ele se encontra, e ele também absorve essa radiação vinda do meio. Isso hoje é fácil de entender e explicar. É simplesmente uma equalização de energia para a busca do equilíbrio. Obedece às leis da termodinâmica, em que o deslocamento sempre vai ocorrer do potencial maior para o potencial menor. Existem corpos que absorvem toda a radiação térmica que incide sobre ele. Esses corpos são chamados de corpos negros. E eles realmente possuem a cor negra. E esses corpos, a mesma temperatura, emitem radiação térmica com o mesmo aspecto. E isso fez com que fossem objeto de estudos pelos físicos. Vamos ver uma contribuição que Isaac Newton deu à ciência, que mais tarde ajudou para o início da física quântica. É sabido por qualquer estudante do ensino fundamental a famosa experiência de Newton da decomposição da luz em seus diferentes comprimentos de onda ao passar por um prisma e formando um conjunto de cores chamado espectro. O espectro mais conhecido por todos é o espetáculo, né, que a natureza nos proporciona com o arco-íris. Surgiram então tentativas de medição dessas energias que chamaram de radiância. As primeiras medidas precisas da chamada radiância espectral ocorriam no ano de 1899 por Larmor e Prinzhorn. Na época, eles utilizaram um equipamento semelhante a um espectrômetro de prisma para obter esses dados. Colocando essas medidas feitas em um gráfico, podemos ter o seguinte gráfico. Nós temos aqui, nesse gráfico, um exemplo de funções de distribuição comum na física. Nesse gráfico, nós vemos a radiância espectral de um corpo negro em função da frequência da radiação. Temos o experimento para 3 temperaturas diferentes. Analisando esse gráfico, podemos ver que a frequência a qual ocorre a radiância máxima, que é essa linha pontilhada, aumenta linearmente com a temperatura. Veja essas distâncias aqui. E a área sob essa curva aumenta rapidamente com a temperatura. Essa curva nós chamamos de radiância total. E quando nós temos esse tipo de geometria e precisamos calcular a área dessa figura, então lançamos mão da chamada integral. Então temos a seguinte expressão para calcular essa área. Temos uma integral que vai nos limites que vão de 0 até o infinito. Observando novamente esse gráfico, nós vemos que a radiância total tem um crescimento rápido
com a temperatura. E se fizermos uma relação entre a radiância total e a temperatura elevada à quarta potência, acharemos uma constante. Essa constante, ela é chamada de constante de Stephen Boltzmann. E essa lei é chamada lei de Stephen. E com isso temos uma equação empírica de 1879. Observe que ocorre também no gráfico uma proporcionalidade entre os pontos máximos e os deslocamentos das frequências. Isso é conhecido como a lei de Wien. E também gera uma constante, chamada constante de Wien. Essa lei é de 1893. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e acompanhem a sequência. Até o próximo vídeo.